Estamos de volta com Café com Teologia, aqui com o pastor Cristiano Kaller. O senhor escreveu um livro e eu queria saber um pouco mais sobre o seu livro que o senhor escreveu, né? Fale um pouco mais sobre o que o senhor escreveu, sobre o que fala o livro, né? Do oculto ao revelado. Perfeito, Jackson. Esse livro aqui, Jackson, foi mais ou menos assim, ó. Na verdade, faz anos assim que eu sou professor de ensino religioso, da disciplina de ensino religioso, né? E quando a gente trabalha ali, quando a gente apresenta as religiões, quando a gente apresenta shintoísmo, confucionismo, budismo, cristianismo, protestantismo e assim por diante, eu sempre gosto de diversificar, eu sempre gosto de trazer algo mais, né? Eu gosto de trazer também um pouquinho sobre sociedades secretas, origens, né? E sem sombra de dúvida, quando a gente entra nesse assunto, é o assunto que os meus alunos mais curtem, é o assunto que eu mais consigo, assim, a atenção dos meus alunos. Eu vejo que realmente eles ficam fascinados sobre essa temática, sobre esse assunto. Então eu pensei, né, bom, como eu já sou pesquisador dessa área há muitos anos, né, e venho estudando essa área há muitos anos, eu pensei, bom, por que não então unir o útil ao agradável, né? Eu vou escrever um livro que tem essa pegada, que tem essa introdução, né, do surgimento das sociedades secretas, como que elas surgiram. Eu apresento algumas sociedades secretas, né? Eu apresento também nesse livro, eu apresento aqui também algumas fenomenologias, né, que a gente diz no mundo espiritual, assim, alguns fenômenos, né, como poltergeist, né, casa mal assombrada. O que acontece? Sempre que você vai perguntar para alguém, né, geralmente você vai perguntar para um pastor, para um padre, para um sacerdote, quando você é leigo no assunto, né, você chega lá e pergunta, na maioria das vezes, né, o que significa ver um vulto? O que significa eu entro numa casa, a casa está estralando, fazendo ruídos estranhos, ou tem um odor fétido, né, um odor estranho numa casa. O que significa isso, né? E na maioria das vezes, quando o leigo pergunta isso, ele acaba recebendo uma resposta um tanto insatisfatória, né? Na maioria das vezes a resposta vai ser, isso é coisa do diabo. Né? Com certeza. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. Tá, não, mas essa resposta, Jackson, é simplista demais, né? Meio genérica. Ela é genérica demais, ela é minimalista demais, né? Então o que eu faço? Eu tento através desse livro aqui trazer, como eu falei lá nos primeiros blocos, né? Eu acredito que fé e ciência podem e devem andar de mãos dadas, né? Então eu tento trazer, na medida do possível, uma visão, uma interpretação aí da ciência, né? Da ciência para alguns fenômenos, tá? Eu abordo aqui também o fenômeno da hipnose, telepatia, né? A gente dá uma pincelada em todos esses fenômenos. Então, às vezes, Jackson, tem coisas, tem situações que não são da esfera espiritual, não são do campo espiritual, né? Às vezes você entrar numa sala e chegar no espaço, entrar numa sala ou ligar numa luz e você ver luzes piscando no ar, como eu já vi diversas vezes, não tem nada de fenômeno espiritual. A física, então as ciências da natureza conseguem dar conta de explicar isso muito bem, tá? Às vezes é simplesmente cargas estáticas no ar. Né? Você tem uma carga estática no ar, você entra no espaço, você, além de ver a luz, você escuta o estralo, né? Aqueles estralos acontecendo no ar de cargas estáticas. É a mesma coisa quando você está com um blusão. Você tenta pegar um blusão de lã e dá umas voltas na quadra de moto, que você vai vibrando ali na moto, né? E quando você chega em casa, quando você vai tirar aquele blusão de lã, ele vai dando aqueles estralos no corpo, né? Aquilo ali é carga estática, né? Eletricidade, então, que vai descarregando ali com o teu corpo. Então, existem fenômenos que não são espirituais. Existem fenômenos que podem ser explicados através aí da ciência da natureza, tá? Mas é óbvio, já existem fenômenos que são da esfera espiritual. Mas aí a gente atribui tudo como, né, coisa do demônio, tudo coisa do diabo, como eu falei, é muito genérico. Aí eu tento, então, minimamente
nesse livro, trazer uma explicação um pouquinho melhor sobre cada um desses fenômenos, a origem de algumas sociedades secretas. Então eu falo um pouquinho da sociedade dos pitagóricos na Grécia Antiga, eu falo um pouquinho da sociedade secreta dos sacerdotes egípcios, né? Depois eu venho ali para a Idade Média, onde a gente entra ali na maçonaria propriamente dita, né? A gente entra ali nos maçons.